Olá, bom dia. Vamos estar fazendo aqui, iniciando aqui o nosso curso de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual que é o objetivo central do CIPA? Primeiro ponto é entender que o objetivo deste órgão, se a gente pode tratar assim, que é prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e promover a saúde do trabalhador. E aonde a gente olha a aplicação da CIPA? A primeira coisa é em organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos de poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, que aqui no Brasil é conhecido comumente como CLT. Todos eles devem constituir e manter a CIPA ativa. E ela tem a CIPA, né? Esse órgão, ele tem algumas atribuições. E a gente vai entender um pouco melhor aqui quais são essas atribuições. Primeiro ponto, acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Segundo, registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores em conformidade com o subitem 1.5.3.3 DNR01. Se você não sabe o que são as NRs, NRs são cerca de 33 normas regulamentadoras. O NR vem de norma regulamentadora que são visando a segurança do trabalho, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do Serviço Especializado de Segurança em Medicina do Trabalho, o SESMIT, onde houver. Caso não haja, não é necessário, mas o ideal é que tenha essa assessoria caso ele esteja. Terceiro, verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Ou seja, encontrar nos ambientes o que traz risco e o que não traz risco. Participar elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde do trabalho. E quando a gente fala preventiva, a gente está falando o seguinte: existe um risco X no lugar Y. Como a gente previne esse risco e como, se acontecer alguma coisa, a gente pode remediar ou corrigir o erro que ali aconteceu rapidamente. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então o CIPA ele também tem que participar tanto do desenvolvimento quanto a implementação de programas que tenham ligação com a parte de segurança do trabalho. Afinal, ele é um órgão que visa e trabalha diretamente com a parte de segurança e saúde do trabalho. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, ou seja, aqueles que já aconteceram no histórico da empresa, dos órgãos, nos termos da NR01 e propor, quando for o caso, medidas de solução dos problemas identificados. Ou seja, foi identificado que aconteceu um acidente com fogo no lugar tal. Como que a gente pode, primeiro, ter uma análise profunda disso e como que a gente pode desenvolver uma solução a fim de que esse problema não ocorra mais? Requisitar a organização, ou seja, essas empresas, as informações sobre questões relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores, incluindo a comunicação de acidente do trabalho, o CAT, emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Então, eles podem solicitar o CAT, né, quando acontece algum tipo de acidente do trabalho, lógico, sem que haja como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Sem que haja identificação, tanto do médico quanto das pessoas que sofreram acidente. Isso aí acaba sendo sigiloso. Propor ao SESMIT, quando houver ou a organização, a análise das condições das situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente de segurança e saúde dos trabalhadores. E, se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção de medidas corretivas e de controle. Então aqui a gente está falando sobre segurança em medicina do trabalho, ou a empresa, uma análise. Caso seja considerado, poxa, ali tem um risco grave naquela empresa ou naquele local da empresa em específico, existe um risco eminente e grave. O que é feito? É preciso ter uma correção imediata ou até acontecer a interrupção
da função da empresa até que as medidas sejam tomadas. Por quê? Porque sendo aí talvez exagerado, mas a cada segundo ali os trabalhadores que estão ali nesse risco iminente podem estar correndo risco ou de um acidente muito grave ou até de perder a vida. Então é preciso que, se caso seja constatado, haja até interrupção das atividades até que sejam tomadas medidas a fim de evitar esse tipo de problema. Bacana? E promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT, conforme programa definido pela CIPA. Bacana? E como é a constituição e estruturação? Vou deixar isso aí para a nossa próxima aula, para que fique mais separadinho os assuntos, né? Eu acho que vai ajudar bastante se a gente tiver esses assuntos abordados separadamente. Então, na próxima aula vamos ver sobre constituição e estruturação da CIPA. Até a próxima aula.